Grande Prêmio da Itália, 16ª etapa do calendário de 2025, Colton Herta foi confirmado como piloto reserva da Cadillac para o ano que vem. E além disso, vai correr na Fórmula 2 em 2026. Agora, por que ele largaria a Fórmula Indy para disputar uma categoria de acesso para a Fórmula 1? Bom, justamente para chegar na Fórmula 1, né? O problema é que eu acho que esse movimento é extremamente arriscado para a carreira do Herta. Não consigo ver isso dando meio termo, vai ser 880. Se ele for bem conquistar os pontos da superlicença, ótimo, seria maravilhoso. Mas existe o risco de dar tudo errado e ele acabar passando uma vergonha monstruosa. Vale lembrar que o Colton Herta já não é mais nenhum garoto, tem 25 anos e corre na Indy desde 2019. Ainda assim, ele parece disposto a arriscar tudo para chegar na Fórmula 1. Se der certo, vai ser incrível. Mas se der errado, fora a vergonha, ele pode simplesmente voltar para Indy. Eu pelo menos imagino que ele vai conseguir voltar para Indy sem muitos problemas. Agora, vamos fazer um exercício mental aqui. Se por acaso o Herta for para a Fórmula 2 ano que vem e for campeão, o que caralhas que a Cadillac vai fazer? Pelo Herta ser americano, o mais provável de acontecer é o piloto que for pior acabar rodando. E se eu tivesse que fazer uma aposta aqui agora, eu diria que vai ser o Bottas. Ou a Cadillac pode nem sequer trocar nenhum dos pilotos, já que ela não deu garantia nenhuma de que vai colocar o Herta na Fórmula 1. E o que eu acho que vai acontecer? Bom, eu acho que o Herta vai ter bastante dificuldade na Fórmula 2. É muita diferença de carro, de categoria no geral. Até a marca de pneu é diferente, e até a Fórmula 2 e a Fórmula 1 que utilizam pneus da Pirelli ainda assim tem diferença. Então, a missão do Herta vai ser bem complicada. De qualquer forma, o fato é que a Fórmula 2 no ano que vem vai ser bem interessante de acompanhar. Vai ter um piloto vindo direto da Indy, além do Rafael Câmara e do Emo Fittipaldi, que é filho do Emerson. Agora, bora ver o que rolou no final de semana. A Ferrari até fez uma gracinha no primeiro treino, uma dobradinha com o Hamilton em primeiro e o Leclerc em segundo. Mas vai saber como é que tava esse carro, né? Vai que meteram o mínimo do mínimo de gasolina só pra andar rápido e dar aquela valorizada pros patrocinadores. O Paul Aaron e o Alex Dani ganharam mais uma chance de correr em treino livre. Já o Kimi Antonelli, bom, no segundo treino ele atolou o carro na brita de novo e claro que teve que abandonar o resto da sessão. Pô, o Antonelli não me faz passar essa vergonha não, cara. Eu falei que tu era foda, agora tá me complicando aqui, pô. Fora isso, o resto vocês já sabem, piloto atrapalhando volta rápida do outro, gente indo pra brita, nenhuma novidade. Então, bora ver como foi a classificação. No Q1, os eliminados, em último, o Lawson, depois o Gasly, seguido de Colapinto, Stroll e Hadjar. O Lawson que acabou errando e provavelmente foi por isso que ele ficou em último. Já o Hadjar, pela primeira vez no ano, ficou de fora do Q2 e isso me surpreendeu bastante. O cara tá realmente correndo muito bem. No Q2, os eliminados, em 15º Ocon, depois o Albon, Sainz, Hülkenberg e Berman. Norris teve algum problema nesse treino e até o fim parecia que ia ficar de fora do Q3, mas se salvou na última volta. No Q3, se todo mundo achava que mais uma vez seria o Leclerc quem tiraria leite de pedra, dessa vez foi o Verstappen. O cara bateu o recorde do Hamilton de volta mais rápida da história da Fórmula 1. Atrás dele ficaram Norris e depois o Piastri. A McLaren nem parecia estar tão bem assim, mas não tem jeito. Até o Norris, que tinha tido problema no Q2, ainda poderia ter feito a pole se não fosse o Max. O Bortoleto terminou em uma ótima oitava posição e com a punição que o Hamilton carregava da corrida anterior, o Bortola subiu para P7. Não só ele, o Alonso e o Tsunoda também ganharam uma posição no grid. E aí, a classificação final ficou assim, e agora bora ver como é que foi a corrida. Antes mesmo da largada, o Hülkenberg teve que abandonar a prova, depois veio a explicação do Jonathan Whitley, dizendo que foi por um problema hidráulico, então logo de cara já temos um carro a menos na corrida. Pô, o Hülkenberg também gastou toda a sorte dele com aquele pódio lá na Inglaterra. Agora sim, indo pra largada, Norris acabou indo pra grama, depois do Verstappen fechar o lado onde ele tava, se defendendo de um ataque, os dois dividiram a primeira curva e o Verstappen acabou cortando a chicane. Óbvio que o Norris foi chorar no rádio, e o pior é que a Red Bull pediu pro Verstappen devolver a posição. Alguns minutos depois, veio um comunicado da FIA dizendo que não haveria investigação. Agora, eu não sei se eles decidiram não investigar porque o Verstappen já tinha devolvido, ou se simplesmente acharam que não tinha nada ali. Outra coisa que não faz sentido pra mim foi a punição que a FIA deu pro Ocon por ter forçado o Stroll pra fora da pista, mas peraí, por que nesse lance o Ocon é punido, que pra mim foi lance de corrida normal, e nos outros dois na largada não deu em nada? Se for assim, então pune o Verstappen por ter empurrado o Norris na grama, e depois puna o Norris por ter forçado o Verstappen a cortar a chicane. Enfim, é a FIA e suas hipocrisias. O Bortoleto passou o Alonso depois do espanhol fritar o pneu na primeira curva. Na volta 4, o Verstappen passou o Norris e reassumiu a liderança. A partir daí, começou a meter volta rápida atrás de volta rápida. Piastri passou o Leclerc na volta 6 e subiu para terceiro. Na volta seguinte, Hamilton passou o Bortoleto. Por um momento eu achei que o Bortoleto ia passar o Russell, mas aí eu lembrei que o Bortoleto tá correndo numa carroça, então ele ficou em sexto mesmo. Alonso e Bortoleto ficaram várias voltas colados um no outro, foram pros boxes juntos e o Alonso quase bateu no Bortoleto na entrada do pit, mas é óbvio que a Sauber ia errar a parada do Bortoleto. Depois da troca de
pneu, ele voltou atrás do Alonso e todo aquele esforço segurando o vovô não adiantou de nada. Até algumas voltas depois, a suspensão do Alonso resolveu se churrascar. Na volta 41, Sainz e Berman se tocaram, os dois rodaram e no fim quem dançou foi o Berman, que tomou 10 segundos de punição e detalhe que ele já tá a 2 pontos de pegar uma suspensão. Na volta 42, Antonelli deu uma fechada no álbum, jogou o cara na grama e no fim tomou 5 segundos de punição. Mais uma vez a FIA e suas inconsistências. Se isso aqui é punição, isso aqui também, por que isso não é? Cara, a FIA simplesmente não faz sentido. Lá pela volta 47, a McLaren resolveu parar os seus pilotos, Piastri entrou primeiro e Norris na volta seguinte. Só que aí rolou uma cena no mínimo engraçada, a McLaren garantiu pro Norris que ele não precisava se preocupar com o undercut do Piastri porque não ia rolar. E de fato não ia, só que esqueceram de avisar isso pro mecânico. Com uma parada de 6 segundos, é óbvio que o Piastri voltou à frente do Norris, e aí, vendo a cagada, a McLaren simplesmente pediu pro Piastri deixar o Norris passar, sendo que o erro foi da equipe, e o Piastri não tinha absolutamente nada a ver com isso. E o mais broxante de tudo, ele deixou o Norris passar. Ai meu Deus. A situação foi tão WTF que até o Verstappen riu no rádio quando ficou sabendo. Norris and Piastri have swap places, mate. Just because he had a slow start? No fim, o Verstappen venceu a corrida, Norris e Piastri completaram o pódio, Bortoleto terminou em nono, mas com a punição do Antonelli acabou subindo para oitavo. Agora, bora para análise final, e é óbvio que eu vou começar com a McLaren. Bom, vamos lá. Eu nem preciso dizer que acho isso uma palhaçada, essa equipe da McLaren e os dois pilotos são um bando de frouxos. A McLaren erra no pit do Norris e quem paga o pato é o Piastri. E o Piastri, por sua vez, simplesmente aceita e vida que segue. Já tinha acontecido isso lá na Hungria no ano passado, não sei se vocês vão lembrar, só que a diferença é que o Norris, lá naquela ocasião, tava na frente, muito na frente, por sinal, a ponto de não fazer sentido eles trocarem de posição. Mas mesmo assim, ele deixou o Piastri passar. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, os dois são buchas. Segundo, nenhum deles tem fome de campeão. Agora, imagina isso acontecendo com Verstappen, Alonso ou Schumacher da vida. O cara ia mandar o André Stella pra casa do caralho e seguir a corrida. Como que pode o Piastri estar disputando o campeonato com o Norris e obedecer uma ordem dessas? Isso não entra na minha cabeça. Pô, daqui a pouco só falta pedirem pro Piastri se retirar da corrida porque o carro do Norris deu problema e ele precisou abandonar. Dá licença, né, cara? Pra McLaren em si, isso é maravilhoso. Eles mantêm um clima amigável entre todos e evitam uma situação tipo Hamilton versus Rosberg ou Vettel versus Webber. Só que pra mim a culpa é muito mais dos dois pilotos que estão querendo manter esse climinha de best friends forever, mesmo claramente não estando confortáveis com a decisão. É como eu disse, são dois pilotos buchas. Bom, pra mim, se algum deles for campeão, vai ser só porque o carro é o melhor do grid, porque se o Verstappen, Russell ou até o Leclerc tivessem carro para brigar de igual para igual, nenhum dos dois seria campeão. Do Norris eu tenho certeza, é só olhar o campeonato dele do ano passado. Até no pódio, o pessoal que tava lá na pista vaiou quando o nome dele foi anunciado. Certainly was. Lando Norris. Sobre o Verstappen, é aquilo, o cara é uma máquina, se ele tiver o carro minimamente competitivo, vai disputar por vitória. Tá no sangue dele, cara, não tem jeito. Do Leclerc até o Hamilton, não tem muito o que falar, não fizeram quase nada durante a corrida, só o Leclerc ainda tentou segurar a terceira posição para salvar pelo menos um pódio, mas não tinha carro para isso. Albon, Bortoleto e Hadjar fizeram ótimas corridas, já o Antonelli, apesar de ter terminado em nono, fez uma corrida bem ruim, na minha opinião, mesmo achando a punição que ele tomou meio nada a ver, a largada dele já foi péssima. Saiu de sexto, caiu para décimo. Depois daquele pódio no Canadá, o cara tá só decaindo. Mas eu ainda acredito que ele vai melhorar. Pelo amor de Deus, Antonelli, para de fazer cagada. Eu tô passando vergonha, pô. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. A próxima corrida é daqui 2 semanas lá no Azerbaijão. Até o próximo vídeo e